juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Olá pessoal, eu sou o professor Seabra, professor de matemática, e meu sinal em libras é meu dedo indicador passado na bochecha. Tenho estatura mediana, uso óculos de grau, tenho poucos cabelos, estou de camisa azul e calça azul. Então a aula de hoje, pessoal, nós vamos trabalhar novamente com a geometria analítica, dar continuidade às aulas de geometria analítica. Hoje nós iremos falar sobre a área de um triângulo. Então vamos lá. Como eu disse a vocês, para começar a nossa aula, eu vou desenhar ali para vocês, colocar um plano cartesiano, tá certo? Nós temos ali, ó, a área de um triângulo. Considero os pontos A, B e C não alinhados. Se eles não são alinhados, eles não são pontos colineares, que foi a aula anterior, em que eu falei que se eu tenho 3 pontos e esses 3 pontos estão alinhados, o seu determinante é igual a 0, tá certo? E eles são pontos colineares. Agora nós vamos trabalhar com a área do triângulo. Então também eu vou trabalhar com 3 pontos. Só que esses 3 pontos não vão estar alinhados. Por quê? Se eles estão alinhados, determinante igual a 0. Se eles não estão alinhados, então eles formam um triângulo. E o determinante, nesse caso, vai ser diferente de 0. Então vamos construir aqui o plano cartesiano. Eu tenho aqui o eixo X, tenho o eixo Y, que é o eixo das ordenadas, e o eixo X, o eixo das abscissas. Vamos colocar os 3 pontos não alinhados. Vamos aqui colocar o ponto A, de abscissa X de A, ordenada Y de A. O ponto B, abscissa X de B e ordenada Y de B. E também o ponto C, de abscissa X de C e ordenada Y de C. Tá certo? Então agora aqui, ó, ligando esses pontos em 3, formamos 3 segmentos que formamos aí um triângulo. E eu quero encontrar nesse triângulo essa área, a área do triângulo. Então eu coloquei ali a parte azul. Então eu quero saber que área é aquela. Lembra-se que você lá no 5º ano, 6º ano, vocês viram a área do triângulo? Que você utilizava base vezes altura dividido por 2? Também usava também a área também do triângulo equilátero, tá certo? E outras áreas formadas por um triângulo. Tem várias formas de área do triângulo, tá certo? Você tem as duas áreas que são as áreas que vocês viram lá no ensino fundamental, tá certo? E outras áreas diferenciadas. Então aqui eu quero saber agora a área do triângulo, só que dentro de um plano cartesiano, onde você tem as coordenadas do vértice, tá certo? Lembrando que nós vimos na aula anterior, alinhamento de 3 pontos. Eu vou usar exatamente tudo aquilo que nós vimos lá, certo? E mais alguma coisa. Vamos lá. Nesse caso, o determinante tem que ser diferente de 0, ok? Então ali nós temos o seguinte, o determinante. Vamos ter ali, ó, o ponto A, X de A, Y de A. O ponto B, X de B e Y de B, e o ponto C, Y de C e X de C e Y de C. Observe que nós vamos usar a regra de Sarri. Lembra da aula passada? Regra de Sarri. Então, para você usar a regra de Sarri, é um determinante de ordem 3, tá certo? Que possui 3 linhas e 3 colunas. Então, ali eu só tenho 3 linhas e não tenho uma terceira coluna. Só tenho 2 colunas. Então, essa terceira coluna, nós vamos substituí-la por 1. Por que por 1, professor? Porque quando eu multiplicar as diagonais, certo? Por exemplo, ali x de A com y de B, e multiplicar por 1, o 1 é um elemento neutro. Então, não vai alterar o resultado dessa multiplicação. Tá certo? Então, aqui, ó, vamos lá, repete a primeira linha e repete a segunda linha. Essa é a regra de Sarri. Você, depois que montou o determinante, que tem 3 linhas e 3 colunas, você deve repetir as 2 primeiras linhas após a terceira linha, ou as 2 primeiras colunas após a terceira coluna. Então ali nós temos o seguinte, vamos multiplicar as diagonais para a direita, quer dizer, eu tenho aqui a diagonal principal, ó, x de A, y de B e 1, diagonal principal, e as suas paralelas. Certo? E depois vamos multiplicar para a esquerda, onde você tem aqui a diagonal secundária, que é 1, y de B e o x de C, certo? E multiplicado pelo sinal negativo. Então, para a direita as diagonais, certo? Principal e suas paralelas, e o sinal positivo. E para a esquerda, diagonal secundária e as suas paralelas, multiplicado pelo sinal negativo, que está fora do determinante.
E também nós temos, que vimos na aula passada, que foi também uma fórmula abreviada, sem utilizar aquela coluna do 1, só utilizando as coordenadas dos vértices, dos pontos do plano cartesiano, que é formado por esse triângulo. Então nós temos ali, ó, o determinante vai ser igual x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, e você deve repetir só o primeiro ponto, que é x de A, y de A. Multiplicando para a direita as suas diagonais com o sinal positivo e multiplicando para a esquerda as suas diagonais e com o sinal negativo. Bem, o que é que eu vou acrescentar? Tudo isso que você viu aí, certo? Quando o determinante é igual a zero, foi alinhamento de 3 pontos. Como eu estou trabalhando com área, nós temos ainda, depois que você encontrar os determinantes, você deve encontrar a área, que eu vou apresentar pela letra S, de superfície, que vai ser igual ao módulo do determinante dividido por 2. Quer dizer, quando você encontrar esse determinante, tá certo? Ele pode ter um resultado positivo ou um resultado negativo. Então, como estamos trabalhando com área e o resultado é positivo, então é colocado o determinante dentro do módulo. Então você tem aqui, ó, que essa é de superfície, né, que representa a área, igual ao módulo, que as duas barrinhas ali, ó, o módulo do determinante dividido por 2. Então aqui nós chegamos à fórmula da área de um triângulo. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí essa formulazinha, ok? Então agora vamos ver alguns exemplos. O primeiro, calcule aqui a área do triângulo. Calcule a área do triângulo ABC de vértice A, 8 e 3, B, 4 e 7 e C, 2 e 1. Olha só, pessoal. Presta atenção, ali eu tenho uma ordem. Então, quando você for colocar esses pontos no determinante, você tem que seguir a ordem. Ou na ordem horária, ou a forma anti-horária. Então, nesse caso, você vai fazer o seguinte. Olha só. Se eu começar por A, então você vai ter A, B e C. Professor, eu posso pegar qualquer ponto ali? Posso. Você pode pegar qualquer ponto para começar. Eu posso começar pelo B, eu posso começar pelo C. Tá certo? Só que eu não posso pegar pontos aleatórios para colocar dentro do determinante. Como eu disse a vocês, ou você pega os pontos. Se você pegou o ponto B, aí você vai de B, aí vai passando para o próximo ponto, que é o C, depois o A, no sentido horário. Ou, novamente, você pode pegar o B e fazer pelo sentido anti-horário. Então, B, A e C. Tem uma coisa importante para mostrar para vocês. No triângulo, quando você faz no sentido anti-horário, o determinante vai aparecer positivo. Se você faz no sentido horário, o resultado desse determinante será um valor negativo. Seja ele positivo, seja ele negativo, quando você colocar naquela formulazinha lá de superfície, igual módulo determinante dividido por 2, o resultado vai ser sempre o quê? Positivo, ok? Então vamos ver aqui, ó. Vamos colocar os pontos aqui dentro desse determinante. Então você tem o seguinte, ó. Tem o ponto A, que é 8 e 3, o ponto B, que é 4 e 7, e o ponto C, 2 e 1. Lembrando que você tem que repetir o primeiro ponto que você colocou no determinante. Nesse caso, é o ponto A, 8 e 3. Ok? Então aqui eu vou fazer uma maneira bem prática para vocês entenderem esse determinante. Então ali, ó, vou multiplicar diagonais, ó. 8 vezes 7, 56. 4 vezes 1, 4. Eu olho só que eu não vou utilizar aqui, tá certo? Nessa fórmula abreviada, o sinal positivo e negativo. Vocês vão ver, vocês vão entender o que eu quero fazer. Agora ali, ó, 2 vezes 3, 6. Então eu multipliquei as diagonais para a direita. Vamos agora multiplicar para a esquerda. Veja que eu não estou utilizando os sinais positivo e negativo. Tá certo? Que é uma outra maneira de fazer, bem mais fácil. 3 vezes 4, 12. 7 vezes 2, 14. 1 vezes 8, 8. Então veja, pessoal, você tem aqui os valores à esquerda e os valores à direita. Você vai somar cada parte dessa. Somando aqui, ó, 12 mais 14 dá 26, 26 com 8 dá 34. Vou somar agora o da direita. 56 mais 4, 60, mais 6, 66. Bem, e agora, professor, o que é que eu tenho que fazer? Você vai pegar
o maior valor menos o menor valor. Então ali, ó, o determinante vai ser igual a 66 menos 34. 66 menos 34, encontramos 32. Observe que o determinante não deu zero, deu 32. Então esse é o triângulo. Então ali, ó, para encontrar a área agora, o que eu vou fazer? Usar a formulazinha. Superfície igual ao módulo do determinante sobre 2. Observe lá que o valor de D já é positivo. Então não precisa colocar dentro do módulo. Só coloque no módulo quando o valor for negativo. Mas como nós estamos aprendendo aí, então vamos colocar no módulo para vocês entenderem melhor. Então ali, ó, igual ao módulo de 32, que é o valor de D, dividido por 2. Qual é o módulo de 32? 32 dividido por 2, nós vamos encontrar quanto? 16. Então, essa área desse triângulo, de vértice A, B e C, é igual a 16. A alternativa aqui, a letra E. Essa aí foi uma questãozinha simples para vocês entenderem como encontrar a área do triângulo, ok? Vamos ver a segunda questão. Olha lá. Isabel desenhou o triângulo determinado pelas coordenadas dos pontos cartesianos. A de coordenada 7 e 5, B de coordenada 3 e 2 e C de coordenada 7 e 2. Ao calcular a área e o perímetro, olha aqui tem duas perguntas, né? A área e o perímetro desse triângulo, os valores obtidos foram respectivamente. Cuidado, pessoal, com essa palavra respectivamente. Porque é o seguinte, primeiro ele falou o quê? Calcular a área. Segundo o quê? O perímetro. Então, nas alternativas, pode ser que venha valores invertidos. Venha primeiro o perímetro e depois a área. E depois pode vir a área e depois o quê? O perímetro. Então, tenham cuidado. Olha lá, primeiro vai ter o valor da área e segundo o valor do perímetro. Respectivamente. Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, construir aqui, ó, um plano cartesiano de eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas, e vou colocar aqueles 3 pontinhos ali. Olha só, o ponto A, 5 e 7, o ponto B, 2 e 3, e o ponto C, ali, ó, 7 e 2. Ligando esses 3 pontos, você vai encontrar um triângulo retângulo, que possui ali um ângulo de quê? 90 graus. Olha só, pessoal, sem precisar de você usar a regra de Sarri ou simplesmente a fórmula, certo? Abreviada, você pode resolver a área desse triângulo, tá certo? E também encontrar o perímetro, que é a segunda pergunta que ele faz. Então, eu quero encontrar o seguinte ali, ó, fiz de azul, a área daquele triângulo. Então, olha só, pessoal. Como aquele triângulo ali eu posso encontrar pelaquela formulazinha básica que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Base vezes altura dividido por 2. Então, olha lá. Fazendo aqui a projeção do segmento BC no eixo X, você vai encontrar o 7 e o 3. Fazendo ali a diferença, você vai ter o quê? 7 menos 3, você vai encontrar 4. Então, aqui agora, o segmento AC. Projetando esse segmento AC no eixo Y, você vai encontrar 5 e 2. Calculando a diferença aqui, ó, 5 menos 2, você vai encontrar 3. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma base e tenho também o quê? Uma altura. Se eu tenho base, tenho altura, eu uso aquela formulazinha prática que você já conhece, em que a área do triângulo, está aqui a superfície, vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? 4. Quem é a altura? 3. Então, eu tenho 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12 dividido por 2, ó, vamos encontrar 6. Então, olha só, eu utilizei aquela formulazinha básica lá do ensino fundamental, que dá para fazer isso aqui. Mas como eu tenho aqui 3 pontos no plano cartesiano, eu vou mostrar para vocês, tá certo? Que a gente vai utilizar aquela formulazinha abreviada, tá certo? Ou a regra de Sarri, para você encontrar a mesma área, o mesmo valor que eu acabei de encontrar, que foi 6. Então, vamos lá. Então, ali, ó, vou fazer o determinante. Primeiro ponto, que é o ponto A, eu coloquei aqui 7 e 5.
O ponto B vai ser aqui, ó. Eu coloquei o ponto A, 7 e 5. O ponto B, 3 e 2. O ponto C, 7 e 2. E fechando o triângulo, por isso que a gente tem que repetir o primeiro ponto, que é exatamente 7 e 5. Lembra que eu falei isso aí, que tem que repetir o ponto? Olha aqui, ó. Vamos formar o triângulo. O verso A, 7 e 5. Depois, liguei para o verso B, 3 e 2. Ó, tá lá, 3 e 2. Liguei o verso B com o verso C. Então, aqui ficou quanto agora aqui? Verso C, 7 e 2. E fechando o triângulo, nós temos aqui novamente o ponto A, ó, 7 e 5. Por isso, nós temos que repetir o primeiro ponto. Então, toda vez que você pegar o primeiro ponto, se você colocar o primeiro ponto lá, tem que repetir após todos os versos. Então, agora vamos multiplicar para a direita. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 2, 6. 7 vezes 5, 35. Multiplicando todas as diagonais para a direita. Vamos agora multiplicar para a esquerda. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 7, 14. E 2 vezes 7, 14. Vamos lembrar o que nós falamos agora há pouco. Vamos somar esses valores da esquerda e da direita. E depois calcular a diferença. O maior menos o menor. Então vamos lá. Somando aqui, ó. 15 mais 14 mais 14, encontramos 43. Do outro lado, 14 mais 6 dá 20, mais 35, nós encontramos 55. Então, o valor determinante vai ser a diferença de quem? O maior menos o menor. Então, o determinante ali vai ser 55 menos 43. Encontramos quanto? 12. Ah, professor, encontrou o determinante 12, né? Mas ali é só o determinante. Eu quero encontrar quem? A área. Qual é a formazinha da área que nós vimos agora há pouco? Quando eu tenho 3 pontos no plano cartesiano. Vamos lá. A área é igual ao módulo do determinante dividido por 2. Vamos substituir ali aquele Dzinho por quanto? Por 12. Então ali, ó, o módulo de 12 dividido por 2. Eu acho que vocês já chegaram na resposta, né? Olha lá, ó. O módulo de 12 é quanto? 12 dividido por 2. E encontramos a área, 6. Olha lá, pessoal. Eu fiz o método que vocês aprenderam no ensino fundamental 1 e fiz aqui a nível de ensino médio. Encontramos ali a área utilizando o determinante, tá certo? E encontramos a mesma resposta, 6. Muito interessante, né, pessoal? Como é lindo a matemática. Então, agora, já encontramos a primeira resposta. A área que ele pediu, olhar, calcular a área, certo? Encontrei a área, 6. Falta agora encontrar quem? O perímetro. E o que é perímetro, pessoal? É a soma dos lados desse triângulo. Eu já conheço esse lado aqui, ó, 4. Conheço esse lado aqui, 3. Mas eu não conheço esse ladozinho aqui, ó, que é o segmento que vai de A para B. Então, observe, pessoal, esse segmento aqui, como são 2 pontos, você vai usar o quê? Distância de 2 pontos. Lembra a minha primeira aula? Distância de 2 pontos? Ok? Então, é o seguinte, como ali é um triângulo retângulo, nós podemos usar o quê? O teorema também de Pitágoras, que deu exatamente aquele desenvolvimento da distância de 2 pontos. Então, eu digo o seguinte, ó, que a distância de A para B ao quadrado, que aqui é a hipotenusa, ó, tá certo? Vai ser igual a quem? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a distância de A para B ao quadrado vai ser igual. 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. Somando 16 mais 9, temos que a distância de A para B ao quadrado é 25. Lembra da minha primeira aula sobre geometria analítica? Eu perguntei para vocês, qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? Então, nós temos 2 valores. Temos mais 25 e menos 25. Como estamos trabalhando com distância, então nós vamos pegar o valor positivo. Então, nós temos ali, ó, distância de A ao quadrado, faltei tirar ali aquele 2zinho ali, ou a digitação vai ser igual a quem? Distância de A para B igual a 5. Certo, pessoal? Esse 2 aqui em cima, com esse parênteses, vocês podem tirar, vai ficar D de A, distância de A para B, igual a raiz de 5. Aquele 2 ali, que é expoente, passou para o segundo membro e formou aquela raiz. Só que eu esqueci de tirar ali na hora de digitar, tá certo? Mas a distância de A para B é 5. Então, nós temos aqui, ó, distância de A para B igual a 5.
Então aqui, pessoal, agora eu vou pegar o perímetro. Quem vai ser o perímetro? A soma. 5 mais 4 mais 3. Encontramos quanto? 12. Então, vamos ver agora com a nossa resposta. Primeiro, a área do triângulo. Segundo, o perímetro. Qual foi a área do triângulo? Pode ser essa ou aquela lá, ó. 6. E depois o perímetro, 12. Então aqui a alternativa vai ser o que, pessoal? A letra D. Área 6 e perímetro 12. Resolvemos aí essa questão. Lembrando aí para vocês que aqui vocês tiram esse parênteses, ó, e esse 2 ali em cima, já que eu passei esse 2 para o outro lado, formando uma raiz. Um errozinho de digitação aí, ok? Então agora vamos ver uma outra questão. Determina a área do triângulo representado no gráfico. Você tem um ponto A, tem um ponto B, tem um ponto C. Então vamos tirar ali as suas coordenadas. A, ponto A, menos 5 e 5. B, você tem as suas coordenadas 1 e menos 1. E o ponto C, você tem menos 6 e menos 6. Vamos encontrar a área desse triângulo que está em amarelo. Então vamos lá, pessoal. Faz o determinante. Então lá. O ponto A, menos 5 e 5. Ponto B, menos 1 e 1. Ponto C, menos 6 e menos 6. Lembrando que a gente tem que repetir o primeiro ponto. E o primeiro ponto foi quanto? Menos 5 e 5. Vamos repetir lá embaixo. Olha bem essa questão. Tem valores positivos e tem valores negativos. Eu coloquei exatamente para vocês observarem que não precisa colocar aqueles dois sinais, positivo e negativo, ao lado. E você vai chegar na mesma resposta. Olha lá, pessoal. Multiplicando ali, ó. Menos 5 vezes menos 1, você vai encontrar 5. 1 vezes menos 6, menos 6. Menos 6 vezes 5, menos 30. Então, já fiz todas as diagonais para a direita. Para a esquerda, 5 vezes 1, 5. Menos 1 vezes menos 6, mais 6. Menos 6, menos 5, 30 positivo. Fazendo o jogo sinal ali, ó, menos por menos dá mais. Então, agora, o que eu devo fazer? Somar. Vamos somar a primeira coluna que está à esquerda. Somando ali, ó, 5 mais 6 dá 11, 11 mais 30, 41. 5 menos 6, menos 1. Menos 1, menos 30, dá quanto? Menos 31. Como eu falei para vocês agora há pouco, quem vai ser o determinante? Você vai pegar o maior valor menos o menor valor. Então vai ficar assim, ó. Determinante, quem é o maior valor? 41, que ele está positivo. Menos, quem é o menor valor? Menos 31. Para isso aqui, pessoal, você tem que fazer o joguinho de sinal. A menos por menos vai ficar o quê? Mais. Então você vai ter 41 mais 31. Somando 72. Encontramos ali o valor do determinante. Mas eu quero o que, pessoal? A área que está em amarelo. Vamos lá? Superfície é igual módulo determinante dividido por 2. Que é o determinante? 72. Então você vai ter ali, ó, módulo de 72 dividido por 2. O módulo de 72 é o próprio 72. Dividido por 2, você vai encontrar ali como área 36. Veja como é fácil. Tá certo? Então, lembrando aqui que você vai pegar o maior menos o menor. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. Ok, pessoal? Tem esse sinalzinho aqui no meio, ó. Maior menos o menor. Menos 31. Ok? Vamos lá. Vamos passar para a próxima questão. Professor, e agora, professor? Para calcular a área dessa figura aí, desse polígono. Olha lá, pessoal, você tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Você aí não tem um triângulo, tá certo? Então aí você tem um polígono aí, pessoal, que tem 5 lados, certo? É um pentágono irregular. Então, olha só, eu quero encontrar a área dessa figura. E agora, professor? Olha, alguns livros de matemática pedem que você divida essa figura em triângulos. Em triângulos. Aí você vai fazer o quê? Vai fazer a área de um triângulo pelo determinante que nós acabamos de fazer na questão anterior. Depois o outro triângulo, depois o outro triângulo, a sua área e depois somar.
você vai gastar aí, eu acho que uma folha de caderno ou mais. Então, pelo método da fórmula, né, aquela fórmulazinha abreviada que eu dei para vocês, que eu expliquei para vocês, a gente vai fazer em pouco espaço de linhas, tá certo? Então, se você for dividir triângulos para formar vários determinantes, você vai gastar uma folha ou mais de uma folha de caderno. E usando a formulazinha abreviada, você só vai usar poucas linhas para fazer esse cálculo. Então, vamos lá. Então, ali, pessoal, olha só, o ponto A, você tem o ponto A com a de A 4 e 1, o B 7 e 3, o C temos 6 e 6, e o D você tem 2 e 7, e o ponto E você tem aqui 1 e 4. Então, tá ali os 5 vértices com as suas coordenadas. Então, agora vamos fazer o seguinte, vamos encontrar esse determinante de que forma? Olha lá, como eu falei para vocês, alguns livros pedem para você dividir a figura em triângulo. Como assim, pessoal? Vamos lá. Dividir em triângulos. Formei aqui um triângulo, o triângulo CDE. Formei outro triângulo BCE e outro triângulo ABE. Olha só, eu vou calcular 3 áreas, então vai dar mais de uma folha e meia de caderno. Então lá, você vai calcular a área 1, a superfície 1, a superfície 2 e a superfície 3. Só que a aula de hoje, vocês vão usar aquela formulazinha abreviada, nós não vamos perder tempo. Então lá, fazer um determinante. Você escolhe, pessoal, você escolhe qualquer ponto para começar. Qualquer um para você começar, certo? Lembrando que você tem que seguir uma sequência, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, tá certo? Nesse caso aqui, eu não sei nem qual foi o ponto que eu escolhi, mas vou colocar aqui para vocês. Ah, eu escolhi o ponto B. Olha lá, pessoal, eu escolhi o ponto B. Então, ou eu faço no sentido horário, então no sentido horário seria quem? B, A, depois o E, o D e o C. E por último, o B. Se eu fizer no sentido anti-horário, começando pelo B, que eu já coloquei lá, vai ser quem o próximo? C, D, E, A e por último, o próprio B. E onde eu comecei? Então lá, quem vai ser o... Se eu comecei no sentido horário ou no sentido anti-horário? Vamos ver aí. Ah, pessoal, com o seu filho no sentido horário. Ó. Comecei do B, depois vai para quem? Para o A. Depois do A agora vai ser quem? As coordenadas de E. Quem é as coordenadas de E? Está lá no final, ó. 1 e 4. Depois coordenada de D. Quem é? 2 e 7. As coordenadas agora de quem? De C. 6 e 6. E terminamos onde começamos, que é o ponto B. 7 e 3. Como eu disse, o primeiro ponto que você colocou deve ser colocado depois de que você coloque todos os vértices da figura. Tá certo? Ok? Então agora vamos multiplicar, pessoal, as diagonais da direita. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 4, 16. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 6, 12. E 6 vezes 3, 18. Multipliquei todas as diagonais para a direita. Para a esquerda, 3 vezes 4, 12. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. 7 vezes 6, 42. E 6 vezes 6, 42. Vamos agora, observe que eu não utilizei aquele sinalzinho da direita positivo e da esquerda negativo. Agora vamos somar tudo da esquerda, tudo da direita. 12 mais 1 dá 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 42, 63. 63 mais 42, 105. Simples, né? Agora vamos somar a coluna da direita. 7 mais 16, 23. 23 com 7, 30. 30 com 12, 42. E 42 mais 18, nós vamos encontrar ali 60. Ok? E agora, como foi que eu falei para vocês, para encontrar o valor determinante, eu vou pegar o valor maior menos o valor menor. Então, o determinante está ali, ó, 105 menos 60. 45. Esse é o nosso determinante. Ele já está positivo.
Se você quiser evitar de botar um módulo, você pode fazer, ok? Então, quem vai ser a área? A área vai ser igual módulo determinante dividido por 2. Quem é o determinante? 45. 45, o módulo de 45 é o próprio 45, dividido por 2, igual a quanto? 22,5. Então, a área desse polígono é igual a 22,5. Simples, né, pessoal? Vocês estão entendendo aí, né? Então, em casa, vocês tentem fazer. Pega o cadernozinho e vai lá tentar fazer lá para aprender. Pega um outro ponto qualquer ali, pode pegar o A, pode pegar o D ou o E e fazer no sentido, tá certo? No sentido horário ou no anti-horário. E você vai encontrar a mesma resposta. Vamos ver agora aqui essa questão aqui muito interessante. Sabe que eu fiz ela em 3 slides, tá certo? Porque era um pouco longa. Então, aqui, observe o mapa da região sudeste. Considere o trópico de Capricórnio como o eixo das abscissas e o meridiano de 45 graus como o eixo das ordenadas. Então, nós vamos pegar o trópico de Capricórnio para fazer o eixo X, tá certo? Que é o eixo das abscissas. E o eixo das ordenadas, nós vamos usar o meridiano de 45 graus. Então, isso a gente vai ver aqui nesse gráfico aqui da região sudeste. Certo? Só que ele deu aqui os pontos, os vértices, certo? De cada cidade. Então, nós temos ali o seguinte, ó. Nesse sistema cartesiano, as coordenadas das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória são respectivamente. Olha de novo lá, pessoal, a palavra respectivamente no final. Quer dizer que esse coordenado aqui é São Paulo, o segundo é Rio de Janeiro, o terceiro, Belo Horizonte e o quarto, Vitória. Então aqui, pessoal, vamos lá, ó. O eixo, aqui tem aqui na frente, ó, o trópico de Capricórnio, tá aqui embaixo, aqui não dá para ler porque está um pouco meio apagado. Então tá aqui o trópico de Capricórnio, que é o eixo das abscissas. E temos ali o meridiano de 45 graus. Você observando aqui, ó, tem 45 graus, que vai ser o eixo das ordenadas. Então ali está os pontos, eixo das ordenadas. Então ali eu vou colocar para vocês, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. Tá certo, pessoal? Todas as medidas estão em quê? Em centímetro. Presta bem atenção. Todas as medidas estão em centímetro. Então o que eu quero fazer? Vamos passar para o próximo slide para continuar com a pergunta. Olha só, continuando a questão, temos aqui o seguinte, ó, calcule em quilômetro quadrado a área do quadrilátero cujos vértices estão representados por essas 4 cidades, supondo que a escala do mapa seja de 1 para 10 milhões. Eu tenho aqui uma escala e ele está vendo o que, pessoal? Também a área. Então está fazendo 2 perguntas. Então aqui eu voltei, coloquei aqui o plano cartesiano aqui para vocês no mapa da região sudeste. Então é o seguinte, pessoal. Então nesse caso aí, nós temos anteriormente, eu coloquei que o primeiro ponto era São Paulo, segundo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. Ok? Então olha só, existe aqui uma pegadinha de dentro da questão, que eu vim informando a vocês desde o início. Tem que seguir uma ordem, ou no sentido horário, ou no sentido que? Anti-horário. Mas essa pegadinha está dentro lá daquele mapa. Olha só, vamos lá ao contrário. Nesse caso, quem é o primeiro ponto? Vou começar por São Paulo aqui, ó. São Paulo, o primeiro ponto é São Paulo. Menos 3 e 2 e 0, já coloquei lá. Depois de São Paulo, vai ser para onde agora? Eu estou indo para onde? Para o Rio de Janeiro. Eu estou no sentido, pessoal, anti-horário. De São Paulo, estou indo para onde? Rio de Janeiro. Eu não posso ir lá para Vitória e voltar para o Rio de Janeiro, não. Tem que seguir a sequência. São Paulo, Rio de Janeiro. Ó. São Paulo, Rio de Janeiro. Quem são as coordenadas do Rio de Janeiro, pessoal? 2,5. Está lá, 2,5. Depois do Rio de Janeiro, eu vou para onde? Vitória. Para Vitória. Quem são as coordenadas? Olha lá a pegadinha, pessoal. Cuidado, não vai pegar do jeito que está aqui e jogar ali não. Colocar São Paulo, depois Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. Olha só. Depois que eu saí de São Paulo, fui para onde? Para o Rio. Ó. São Paulo, Rio. Do Rio, eu estou ligando para quem? Para Vitória. Então, Vitória que é esse aqui, ó. 5 e 2 sobre 7. Depois de Vitória, eu vou para onde? Belo Horizonte. Olha aqui o Belo Horizonte agora, ó. 3 sobre 2 e 4.
certo? 3 sobre 2 e 4. Depois de Belo Horizonte, fechando aí esse quadrilátero, você está voltando para onde? Para São Paulo. Por isso que a gente faz o quê, pessoal? Repete o primeiro ponto, ó. Tá vendo lá? Coloquei os 4 pontos, ó. São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, tá lá os 4 pontos. E depois repetir o primeiro ponto, que é exatamente São Paulo. Então agora vamos fazer ali multiplicando. Olha só a multiplicação, que eu estou fazendo uma divisão ao mesmo tempo. Olha lá, menos 3 vezes 1 dá menos 3. 2 vezes 2, 4. Então, se você dividir menos 3 por 4, você vai encontrar menos 0,75. O próximo, próxima multiplicação, deu 7. Por quê? 2 vezes 7, 14. Divide por 2, 7. O próximo, 4 vezes 4, 20. Esse foi mais fácil. Beleza? E agora vamos multiplicar o último. 3 sobre 2 vezes 0, 0. Ok? Agora vamos multiplicar as diagonais para a esquerda. 0 vezes 2, 0. 1 meio vezes 5, então você vai ter ali, ó, 1 vezes 5, 5. Dividido por 2, você vai encontrar quanto? 2,5. O próximo, 7 vezes 3, 21. E 2 vezes 2, 4. Dividindo 21 por 4, você vai encontrar quanto? 5,25. Próximo, agora ali, ó, 4 vezes menos 3. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Dividido por 2, menos 6. Vamos somar agora os dois lados. Primeiro, lado esquerdo. O zero ali já vai ser descartado. Então eu tenho ali 2,5 mais 5,25. Você vai encontrar quanto? 7,75. 7,75 menos 6, você vai encontrar 1,75. Já somei o lado esquerdo. O lado direito, vamos somar logo ali o 20. 20 com 7, 27. 27 menos 0,75, você vai encontrar quanto, pessoal? 26,25. Como eu falei para vocês, para encontrar o determinante, eu pego o maior menos o menor. Então você tem ali, ó, o determinante 26,25 menos 1,75 igual a 24,5. E encontrei o determinante. E agora, a área dessa figura aqui, ó, tá certo? Ligando São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, chegando, fechando em São Paulo. Então a área vai ser igual a quem? Aqui, ó, superfície igual modo determinante dividido por 2, substituindo. Quem é o determinante? 22,5 dividido por 2. Quem é o módulo de 24,5? 24,5 dividido por 2, 12,25 centímetros ao quadrado. Então, eu já encontrei aí, pessoal, a área, tá certo? Já encontrei a área, certo? Em centímetros ao quadrado. Só que ele quer em quê? Em quilômetro. E também ele pede o quê? A escala. Então, eu vou passar essa questão para o próximo slide. Então, ali tem o seguinte, novamente, ó, a área que nós encontramos, o módulo de 24,5 sobre 2, que é igual a 24,5, igual a 12,25 centímetros ao quadrado. No mapa, certo? Isso é no mapa, é o que nós vimos no slide anterior. Eu só simplesmente coloquei nesse próximo slide. Continuando, olha só, pessoal. Na escala que está lá no problema, eu tenho 1, certo? 1 está para 10 milhões. 1 está para 10 milhões. Quer dizer o quê? Que cada centímetro no mapa corresponde a 10 milhões de centímetros na realidade. Esses 10 milhões de centímetros, se eu passo ele para quilômetros, eu vou encontrar ali 100 quilômetros. Quer dizer que a cada 1 centímetro, aqui corresponde a quem? A 100 quilômetros na realidade. Continuando aqui, pessoal, olha só. Se eu boto aqui 1 centímetro, se eu quero saber área, 1 centímetro vezes 1 centímetro, vai dar o quê? 1 centímetro ao quadrado. No mapa. Corresponde. Se eu pego ali 100 km e multiplico por 100 km, então 100 vezes 100 vai dar 10 mil. 10 mil quilômetros ao quadrado.
Tá aqui, ó, 10.000 quilômetros quadrados. Quer dizer, que 1 centímetro quadrado no mapa equivale a 10.000 quilômetros ao quadrado na realidade. Se eu tenho aqui 12,25 centímetros ao quadrado no mapa, e eu quero saber, na realidade, quanto que responde em quilômetros quadrados. Então tá aqui, ó, 12,25 centímetros ao quadrado, multiplico por 10.000, e encontramos aqui, ó, 122.500 quilômetros quadrados. Essa é a resposta, que é a alternativa C. Então agora terminamos essa questão e terminamos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Nos espaços vagos, comece a estudar, certo? Porque o Enem está aí e quero que vocês estejam preparados. Até a próxima aula. Juntos no Enem. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.